Olá, queridos seguidores, estamos juntos para mais um vídeo, né, no nosso canal. E hoje eu vou contar um pouquinho de como era a saúde do Carlos Miguel. Carlos Miguel sempre foi uma pessoa muito saudável, né? Apesar de ter nascido na pandemia, a gente com aquela apreensão, né, de não poder ter contato com nada, nem com ninguém, de manter tudo sempre muito limpo, né, para que ninguém fosse contaminado. Eu tive Covid, meu marido teve Covid. Na época, meu pai estava morando com a gente, mas ninguém pegou, só eu e o meu marido. Né? E olha que a gente teve contato com as crianças antes de saber que a gente estava contaminado. Na época estava um caos danado, porque a gente que tinha que comprar o teste para fazer e fazia em casa, levava no posto, o posto não aceitava, porque tinha que ser o, o teste do posto, mas graças a Deus conseguimos o tratamento, fizemos o tratamento, ficamos em isolamento. As crianças todas, o meu pai fizeram o teste, estava tudo negativo, graças a Deus. Foi só eu e meu esposo mesmo. Então ficamos naquela apreensão, né, de não transmitir, de não ter contato com ninguém, aquela coisa toda. E o Carlos Miguel sempre muito protegido com relação a isso. Eu sempre fui muito prudente nas coisas, entende? Eu prefiro remediar, né, prevenir do que remediar. Então era isso que a gente fazia com tudo. E a gente, depois disso tudo que passou a pandemia, a gente levou isso como um, um aprendizado para a vida. Então tudo que chegava da rua, a gente higienizava, como é até hoje, e a gente mantém a casa muito limpa, aquela coisa toda, justamente porque o Miguel, depois de um tempo, pegou asma, né? Ficou uma pessoa asmática, então usava bombinha, fazia tratamento, aquela coisa toda. Então aí a gente redobrou, né, os cuidados com relação a ele. É, e mesmo assim, né, tinha vezes que ele ficava internado por conta de pneumonia. Ele ficou 2 vezes internado por conta de pneumonia. Graças a Deus foram pneumonias controladas. Ele não teve maiores complicações, entende? Então ele levava uma vida normal, né? Claro, às vezes ficava cansadinho, às vezes dava aquela crise, o tempo mudava, né? Ia para a escolinha, às vezes pegava alguma gripezinha e aí já complicava um pouquinho, mas eu sempre fiz em casa uma farmacinha, deixava os medicamentos que o médico passava para a gente, eu já deixava reservado em casa para qualquer, né, emergência assim de primeira mão, eu já ter ali e medicar. E se tivesse algum problema a mais, a gente levava, né, no posto, na UPA. Então ele sempre foi muito bem assistido com relação à saúde dele, mas ele nunca foi uma criança assim debilitada, né? Ele só tinha asma e era controlado, né? Então, quando ele internou dessa última vez, né, que foi o caso mais grave, ele estava bem, né? Ele estava bem, ele não tinha assim sintomas de nada e o que ele tinha era somente quando a asma atacava. A gente entrava com a bombinha, né, fazendo a bombinha de resgate, ele melhorava e tinha um aniversáriozinho pra gente ir da priminha nossa. E eu ainda falei, ô Miguel, vamos melhorar, né, meu filho, pra gente poder ir pro aniversário. E assim, foi tranquilo, chegou no aniversário, brincou super bem, né? Foi a criança que mais brincou naquele dia, parece que ele estava despedindo do mundo. E fomos para casa. Aí quando foi na segunda e terça ele não foi na aula, porque na sexta era feriado. Aí eu falei, quer saber, deixa ele em casa, na segunda e na terça. Mas aí aquela coisa que eu tinha que sair, tinha que resolver algumas coisas, mandei ele para a escola na quarta e na quinta. E ele estava bem, né? Até as professoras falavam que ele estava bem, não estava cansado, não estava sentindo nada, assim que desse sinal de que ele ia piorar com alguma coisa. E quando foi na sexta-feira, ele começou a ficar um pouco mais prostradinho, né? Aí eu falei, deve ser garganta, porque ele não estava cansado. Aí fiz a bombinha mesmo assim, dei um remedinho para dor, ele deu uma melhorada. Falei, graças a Deus, deve ser a garganta mesmo. Mas quando foi no sábado, ele piorou um pouquinho.
e a gente correu com ele para a UPA. Aí chegou lá, fizeram o raio-x, tudo direitinho, né? E viram que ele estava com essa pneumonia. Fizeram o exame de sangue, tinha bactéria, né? E pediram a internação dele. Aí fomos para um hospital aqui que chama João Penido. E chegou lá, ele ficou na enfermaria, tomando as medicações, fazendo a bombinha, aquela coisa toda, exame de sangue, já acusava assim um aumento, né, da bactéria, mas não estava tão grave, né? Não estava tão grave, mas foi agravando com o passar do tempo, com o passar dos dias. E o médico, muito prudente, falou: mãe, ele não está grave, mas eu vou garantir a vaga dele na UTI, vocês vão ficar no isolamento, porque a gente não sabe, pode ser Covid, pode ser coqueluche, então vocês vão ficar no isolamento, a gente vai colher os materiais para ver o que é, e depois que sair um resultado, a gente tira vocês do isolamento. E fomos para o isolamento, né? Aí fez o teste da Covid, deu negativo, fez da coqueluche, não deu nada também, e continuamos lá no isolamento. Por quê? Porque ele tomou uma medicação, né, que ele não conseguia fazer a bombinha porque tirava a máscara dele e a saturação caía muito. Então, aquele medicamento da bombinha injetaram na veia. Depois dessa medicação, ele piorou muito, sabe? Aí ele deu pneumotórax, ele inchou tudo, aí deu as paradas cardíacas, né, que foram 5, e a partir dali começou a piorar muito o estado de saúde dele, sabe? Ele não melhorou assim em momento algum, foram pequenas melhoras que não fizeram diferença nenhuma no quadro dele. Então ele só foi piorando, aí tiveram que sedar, tiveram que entubar, né, para manter a respiração dele. Ele estava tomando várias medicações, né, para manter ele vivo, né, porque ele sozinho ele não conseguiria. Só não liga para os barulhos, porque eu estou gravando aqui no terraço da minha casa, então vai ter sempre um barulhinho de fundo aí, tá? Mas foi isso. Então ele ficou internado, né, desse tempo, e só foi piorando, até que ele veio a óbito, tá? Mas ele sempre foi uma criança saudável, sempre foi uma criança ativa, não tinha problema nenhum de saúde, a não ser essa asma que era controlada, mas infelizmente, né, evoluiu para esse quadro de óbito, que foi em dezembro que ele faleceu, tá bom? Isso vai ser assunto de um outro vídeo. Agradeço a vocês que estão seguindo o canal, que estão gostando do conteúdo, tá? Esse vídeo foi só para falar um pouquinho de como era a saúde do Miguel. E ele era uma criança abençoada, muito ativa, muito saudável, né? Quem conheceu ele sabe quanto que ele era ativo, até demais para quem tinha asma, né? Ele era ativo até demais, mas as coisas evoluíram para esse caminho, né? Hoje eu posso dizer que eu entendo um pouco mais, mas ao longo dos vídeos vocês vão vendo a evolução de como foi passar por tudo, tá? E todos os vídeos que eu deixar aqui para vocês vai ser feito de coração, usando a sinceridade, aquilo que eu sinto no meu coração de falar, e espero que ajude vocês de alguma forma, tá bom? Se inscrevam, deixe os comentários aí, deixe seu like e vamos fazer essa família crescer. Um grande abraço, obrigada.